Senhoras e senhores, boa noite. É com imensa alegria e satisfação que a Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal, sob a organização do escritório RS Nascimento Advogados e Consultores Sociedade Civil, instalando o projeto social Quintas Trabalhistas neste ano de 2010, os recebe nesta noite para discutirmos o tema Contribuições sindical, confederativa, associativa e assistencial. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, abre aspas, a liberdade sindical e a negociação coletiva são direitos fundamentais no trabalho, essenciais para o exercício da democracia, do diálogo social e do tripartismo. O cumprimento pelos Estados-membros da OIT dos princípios e direitos contidos nas convenções sobre a liberdade sindical e sobre a negociação coletiva são examinados regularmente pelo Comitê de Liberdade Sindical da OIT, que analisa queixas formais sobre a aplicação da Convenção 87, sobre a liberdade sindical e a proteção do direito à sindicalização, e da Convenção 98, sobre o direito de sindicalização e de negociação coletiva. A Convenção 87, sobre liberdade sindical e proteção do direito de sindicalização, de 1948, estabelece o direito de todos os trabalhadores e empregadores de constituir organizações que considerem convenientes e de a elas se afiliarem sem prévia autorização, e dispõe sobre uma série de garantias para o livre funcionamento dessas organizações sem ingerência das autoridades públicas. A Convenção 98 sobre o direito de sindicalização e de negociação coletiva, de 1949, estipula a proteção contra todo ato de discriminação que reduza a liberdade sindical, proteção das organizações de trabalhadores e de empregadores contra atos de ingerência de umas nas outras e medidas de promoção da negociação coletiva. Fecha aspas. Como se pode ver, uma das preocupações primárias da Organização Internacional do Trabalho centra-se no dogma da liberdade sindical, em princípio encampada pela Constituição Federal de 1988. Porém, a legislação infraconstitucional brasileira realmente garante essa liberdade sindical? Esse é o questionamento que a Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal apresenta para os debates desta noite, para o que contará com as honrosas participações dos expositores convidados e com as intervenções dos presentes. Para tanto, convidamos para compor a mesa dos trabalhos de hoje o excelentíssimo doutor Antônio Alves Filho, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal. O excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Distrito Federal, doutor Francisco Caputo Bastos, e sensível ao projeto Quintas Trabalhistas, cedia esse evento. O excelentíssimo doutor Francisco Luciano de Azevedo Frota, juiz titular da Terceira Vara do Trabalho do Distrito Federal, representante da Magistratura do Trabalho da 10ª Região. O excelentíssimo doutor Márcio Sávio Cavalcante Lobato, representante da Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal. O excelentíssimo doutor Ricardo de Macedo Brito Pereira, representante do Ministério Público do Trabalho. Temos ainda a honra de registrar as presenças dos senhores e senhoras Elmer Lopes, do Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal, Aires Maria dos Santos Cabral, do Sindicato da Indústria da Alimentação de Lusiânia, e Felipe Gomes de Lima, da Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos. Para a abertura dos trabalhos desta noite, passamos a palavra ao doutor Francisco Caputo Bastos, excelentíssimo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Distrito Federal, para a saudação aos presentes. Excelentíssimos componentes da mesa, eminente plateia, para nós da Ordem dos Advogados do Brasil, é uma grande honra sediar um evento científico dessa natureza, promovido pela presidência e diretoria da Associação dos Advogados Trabalhistas. Nós, que assumimos recentemente a direção dessa importante entidade da sociedade civil, estamos de braços abertos para todas as sugestões de eventos dessa natureza, porque são fundamentais para o aprimoramento das instituições jurídicas e do nosso direito. Então, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, eu saúdo a presença de todos
e declaro aberta essa sessão. Gostaríamos de convidar também o doutor Emens Pereira, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Distrito Federal, que presidirá os trabalhos desta noite. Convidamos o doutor Antônio Alves Filho para a saudação aos presentes. Boa noite a todos. Eu quero inicialmente agradecer a presença de todos, quero agradecer à Ordem dos Advogados pela acolhida sempre pontual, agradecer aos expositores, Dr. Francisco Luciano, Dr. Márcio Sávio, Dr. Ricardo, que se dispuseram a vir debater um tema que a gente reputa da maior relevância para a advocacia trabalhista e para a sociedade. As questões que envolvem contribuições sindical, contribuição confederativa, contribuição associativa e assistencial é uma questão que hoje tem muita retumbância no meio dos sindicatos, no meio dos trabalhadores. É uma questão que está por ser regulamentada, embora alguns, como eu, entendam que a regulamentação deveria constar exclusivamente das convenções e acordos. E é uma questão que incomoda e, portanto, deve ser debatida. Essa ideia de discutir é a ideia básica da associação, de promover debates, de promover desentendimentos para encontrar caminhos. Dentro dessa linha de procurar trabalhar o lado intelectual, o lado do conhecimento, a associação, inclusive, hoje estabeleceu conversações com a Escola Superior de Advocacia e com o IESB para possibilitar aos seus associados uma melhor participação em cursos regulares e em cursos de pós-graduação. Eu gostaria de renovar meus agradecimentos e desejar a todos um bom evento. Muito obrigado. O artigo 8º da Convenção OIT número 87 prevê que, abre aspas, no exercício dos direitos que lhes são reconhecidos pela presente convenção, os trabalhadores, entidades patronais e respectivas organizações são obrigados, à semelhança das outras pessoas ou coletividades organizadas, a respeitar a legalidade. Fecha aspas. Não obstante isso, considerando-se a obrigatoriedade que a legislação brasileira impõe a empregados e empregadores, mesmo que não filiados, manter financeiramente o sistema sindical brasileiro, ouviremos as ponderações do primeiro expositor desta noite, o Dr. Francisco Luciano de Azevedo Frota, que, nascido no Ceará, é formado pela Universidade Federal do Ceará, juiz do trabalho desde 1993, atualmente juiz titular da Terceira Vara do Trabalho de Brasília e diretor do Fórum de Brasília. Especialista em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília, o Dr. Francisco Luciano de Azevedo Frota presidiu a Amatra 10 no biênio 2003-2005, integrou a diretoria da Anamatra no biênio 2005-2007 e participou de várias bancas de concurso para a magistratura do trabalho da 10ª e 14ª regiões. Com a palavra, o Dr. Francisco Luciano de Azevedo Frota. Boa noite. Eu gostaria de agradecer inicialmente o convite que me foi formulado pela doutora Regilene, o convite que me foi em nome da Associação dos Advogados Trabalhistas do Distrito Federal, entidade que convive com a gente diuturnamente nas lides forenses, e na pessoa aqui do Dr. Antônio Alves Filho, que é um advogado, além de um advogado militante e brilhante, é um amigo. Agradecer a acolhida da Ordem dos Advogados do Brasil, cumprimentar os meus colegas de bancada, Dr. Márcio e o Dr. Ricardo Pereira, cumprimentar o Dr. Emens, que foi ex-presidente da Associação dos Advogados e hoje vice-presidente da OAB. Dizer assim que eu estou extremamente incomodado porque me colocaram aqui para debater com dois luminares do direito coletivo e de fato são, e eu não estou aqui fazendo nenhuma justificativa prévia do fracasso da minha exposição, mas eu depois entendi que eles adotaram a teoria das bodas de Caná, né? Ou seja, o melhor vinho vem por último. E talvez tenha sido por isso, e acertadamente, eu vou falar primeiro, mas
são pessoas que certamente vale muito a pena ouvi-los e que são luminares na área de direito coletivo. Bom, o tema que me foi passado foi a discussão da contribuição sindical, o famoso e antigo imposto sindical, frente ao princípio da liberdade sindical. Na verdade, é muito complicado a gente, e aliás, discutir a contribuição sindical, é preciso fazer um histórico do sindicalismo, de como essa contribuição sindical surgiu, em que áreas essa contribuição sindical foi instituída. Até a Primeira Guerra, em 1914, nós vivíamos num ambiente de absoluta liberdade sindical. De liberdade, a onda liberalizante, a onda liberal era que prevalecia, né? A conquista do direito de associação na França e na Inglaterra e as organizações de classe tinham ampla liberdade na sua Constituição. O problema foi após a Primeira Guerra, quando sobreveio essa onda do corporativismo que constituía, né, a disciplina jurídica do Estado fascista assumido pela Itália. Mudou, os ventos mudaram, né, em relação àquela onda liberal que vinha até a Primeira Guerra. No Estado fascista, segundo as palavras do próprio Mussolini, tudo está no Estado. Nada humano, nem espiritual existe e tem valor fora do Estado. Na verdade, era um sistema autoritário de dominação caracterizado principalmente pela mobilização da representação política por um único partido de massa, pela exaltação da identidade nacional e pela superioridade do Estado sobre os indivíduos e as associações. E esse Estado fascista tinha como documento jurídico básico a conhecida nossa Carta del Lavoro, que expressava no seu teor a ideologia fascista, conferindo poderes ao Estado de intervir nas relações econômicas, nas relações sociais, nas organizações, fazendo com que o Estado prevalecesse sobre os indivíduos e sobre as associações. A Carta del Lavoro, que era o documento jurídico fascista, proclamava, logo na declaração número 1, era uma carta de 30 declarações, a superioridade do Estado fascista sobre indivíduos e associações. Dizia a Carta del Lavoro na sua primeira declaração: a nação italiana é um organismo que tem fins e meios de ação superiores por seu poder e duração ao dos indivíduos, isolados ou associados, que a compõem. É uma unidade moral, política e econômica que se realiza integralmente no Estado fascista. Portanto, o Estado fascista tinha essas características: controle absoluto do Estado de todas as ações individuais e coletivas. O controle da pluralidade ideológica tinha que ser controlada e manipulada sempre em favor do Estado. Não se admitia no Estado fascista a luta de classes, porque se entendia que a luta de classes ela contrariava os próprios interesses do Estado. E daí a luta de classe era sufocada pela intervenção. As organizações de classe no Estado fascista, elas eram conhecidas e reconhecidas tão somente como instrumentos de ação do Estado. Ou seja, no Estado fascista não se admitia que as associações, as organizações sindicais, as organizações de classe de uma maneira geral, agissem livremente. Era preciso que o Estado controlasse a ação dessas associações. E trouxeram, daí porque eles trouxeram para o ambiente público todas as discussões em relação à defesa de interesses de categorias. A declaração 3 do Estado fascista trata da organização sindical, dizia o seguinte: a organização sindical profissional é livre, mas só o sindicato legalmente reconhecido e submetido ao controle do Estado tem o direito de representar toda a categoria de empregadores ou de trabalhadores para a qual é constituído. Ou seja, é livre. Vocês podem criar associações que vocês quiserem, mas só vale o sindicato que o Estado reconheça. A gente já está conhecendo bem essa história, quem viveu 50 anos com a CLT desse jeito, né? Então, esse era um modelo democrático, o modelo corporativo, o modelo totalitário do Estado fascista. Com o
fim da Segunda Guerra, com a derrota do fascismo, o sindicalismo europeu começou a se desvincular dessas ideias fascistas e começou a prevalecer esse modelo democrático de liberdade sindical e de autonomia coletiva. Esse modelo de liberdade sindical veio exatamente como um contraponto a essa ideologia fascista. E quais eram os valores principais embutidos nesse princípio da liberdade sindical? O pluralismo, que o Estado fascista não admitia, e o não intervencionismo, que o Estado fascista abominava. À luz do direito internacional, tem algumas peculiaridades que são importantes frisar. A liberdade sindical foi o primeiro direito fundamental consagrado formalmente em um tratado internacional, através da Declaração de Filadélfia, em 1944, e logo depois pela Convenção 87 da OIT. E também o primeiro dos direitos fundamentais em que se estabeleceu um mecanismo para controlá-lo, ou seja, um mecanismo de proteção do cumprimento desse princípio da liberdade sindical, que é exatamente o Comitê de Liberdade Sindical, que atua desde 1951, onde, ligado à OIT, que recebe queixas, reclamações de descumprimento pelos Estados nacionais das normas de liberdade sindical. E tem muita força, diga-se de passagem. Mas o documento internacional mais importante referente à liberdade sindical é, sem dúvida nenhuma, a Convenção 87 da OIT, que o Brasil ainda teima em não ratificá-la. A Convenção 87 estabelece, no artigo 2, os trabalhadores e os empregadores, sem distinção de qualquer espécie, terão direito de constituir, sem autorização prévia, organizações de sua escolha, bem como o direito de se filiar a essas organizações, sob a única condição de se conformar com os estatutos das mesmas. Ou seja, o que estabelecia a Convenção 87? Direito de constituir sindicatos, sem autorização prévia do Estado. Liberdade de filiação, manter-se ou não filiado, mas, sobretudo, liberdade de escolha de qual sindicato eu queira me filiar. Isso já fere profundamente o que nós temos hoje, que é a unicidade sindical. Liberdade de organização, que envolve a elaboração de estatutos, as eleições livres, a possibilidade de constituir federações, confederações, filiar organismos internacionais. Liberdade de ação, isso preconizado também no princípio da liberdade sindical da Convenção. Os sindicatos têm livre direito de dizer que tipo de ação política ele vai exercer para defender os direitos da categoria, como a greve, por exemplo, que tipo de movimento político eles vão fazer, proteção contra atos antissindicais, garantia do livre exercício das ações sindicais, estabilidade do dirigente, fundamental, não discriminação de sindicalizados dentro das empresas. Hoje, para se ter uma ideia, a OIT tem 177 Estados-membros, dos quais 142 Estados já ratificaram a Convenção 87. E o Brasil continua teimando em não ratificar por uma pressão política de um segmento do empresariado e, diga-se de passagem também, de um segmento do movimento sindical que também tem interesse na preservação dos sindicatos tutelados pelos Estados. A liberdade sindical, é importante dizer que o Brasil não ratificou a Convenção 87, mas em 1988, a OIT editou uma Declaração de Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho, afirmando o compromisso de todos respeitarem e promoverem os direitos fundamentais, dentre os quais a liberdade sindical, aplicável a todos os Estados-membros, mesmo aqueles que não ratificaram a Convenção 87. Ambiente jurídico e ambiente político para se aplicar na sua inteireza a liberdade sindical já pela Constituição de 1988, nós temos. De qualquer modo, é importante frisar, no caso da liberdade sindical, como um direito fundamental, que não é essa liberdade sindical que hoje, por uma questão de simetria, também se aplica aos sindicatos patronais, mas a liberdade sindical foi fruto de uma conquista da classe trabalhadora. É um direito que pertence, de fato, aos trabalhadores. A liberdade sindical
os destinatários da liberdade sindical são, de fato, os trabalhadores a quem merece e se deve os princípios protetivos dessa liberdade. O associativo patronal, que na verdade pegou uma carona na luta dos trabalhadores pela liberdade sindical, não tem origem na mesma origem da luta dos trabalhadores. Na verdade, a associativo patronal tem origem na liberdade de associação clássica, liberal, do direito de associação. Mas não houve uma luta preconizada dos patrões ou da classe patronal pela liberdade. Liberdade sindical é princípio que deve ser visto como uma conquista dos trabalhadores, da classe trabalhadora, voltada por interesse dos trabalhadores. O que é importante se analisar nessa questão da liberdade sindical é que o ambiente em que ela preconiza é de um ambiente de pluralismo político e ideológico, e esse é um princípio nosso de Estado, que é um fundamento da Constituição da República. A liberdade sindical proporciona ainda diversidade de centros de poder e de interesse. A liberdade sindical proporciona democracia, liberdade associativa para possibilitar participação política ampla. Assim, no plano do direito internacional, gente, mesmo não tendo ratificado a OIT, o Brasil, por todas as normas e tratados de direitos humanos fundamentais, e principalmente depois da aprovação da OIT dessa declaração de princípios, tem sim compromisso com os princípios e garantias da liberdade sindical. Mas o que é que a gente assistiu e continua assistindo? É que a CLT, que veio em 1943, na verdade, tem uma inspiração absolutamente fascista, foi inspirada na Carta del Lavoro, aliás, tem artigos que são idênticos, inclusive em relação à Carta del Lavoro, construída sobre a égide da Constituição de 1937, que é a Constituição do Estado Novo, uma organização sindical que apregoava o dirigismo e a intervenção estatal nas relações capital e trabalho e estabelecendo diversos mecanismos de controle estatal. Quem conviveu com a CLT até 1988 e depois, um tempo ainda, porque daqui que a gente fosse analisar o que é que tinha sido recepcionado, o que é que não foi, muita coisa foi aplicada depois da Constituição de 88. Mas se a gente analisar a CLT durante esses 50 anos, de 1943, né, até basicamente 1988, mas a gente só foi descobrir isso um pouco depois, né, até porque a Constituição brasileira ainda hoje precisa ser regulamentada em muita coisa. Nós podemos assistir o quê? A controle de aprovação, ou seja, mesmo depois do fim do regime fascista, mesmo depois da Constituição de 1946, que foi uma Constituição democrática, em que o Brasil teve a oportunidade de rever todo esse princípio de organização sindical que estava atrelado ao movimento fascista, mesmo assim o Brasil continua insistindo em manter os sindicatos atrelados aos estados. E continuou com controle de aprovação, só se podia criar sindicato se tivesse o reconhecimento do Estado. Controle de instituição, o Ministério do Trabalho podia destituir o dirigente sindical, podia intervir no sindicato, podia anular ato do sindicato, tinha que examinar o orçamento, que absurdo, do sindicato. Só se podia, isso aí ainda só se pode, criar sindicato por categoria. Ele não tinha liberdade, ainda não tem, né, de filiação, de liberdade de você escolher o sindicato que você quer, ou uma forma de agrupamento que seja mais razoável. O sindicato por profissão, o sindicato por empresa, o sindicato por ofício, enfim. Continuamos ainda com aquelas definições estáticas de categorias econômicas e profissionais, e pior, único, dentro da mesma base territorial. Mas esse modelo sindical durou até a Constituição de 1988. Aí tem o legislador constituinte, a Assembleia Nacional Constituinte de 88, que veio com o ar de Constituição Cidadã, que tinha todas as possibilidades de dar um basta nessa tutela sindical injustificável. Evoluiu, mas não evoluiu da maneira que devia, não evoluiu da maneira que podia. A Constituição de 88 perdeu, na minha visão, uma grande oportunidade do Brasil aproveitar os ares democráticos que se tinha e estabelecer de vez
na sua inteireza, o princípio da liberdade sindical. Evoluiu em quê? Aboliu a figura do sindicato oficial, aquele reconhecido pelo Estado, conferiu liberdade de associação profissional, constitucionalizou o direito à estabilidade do dirigente sindical, para evitar a prática de atos antissindicais, transferiu para os trabalhadores o direito de definir a base territorial de representação, desde que não fosse inferior a de um município, assegurou representação e substituição processual ampla das categorias. Tudo isso foi evolução. Ou seja, havia uma expectativa de se criar um ambiente de liberdade sindical na Constituição de 1988. Assegurou a participação obrigatória dos sindicatos nas negociações coletivas. Enfim, havia mesmo um ânimo disso. Mas existia na Assembleia Nacional Constituinte um grupo chamado Centrão, que quem acompanhou os trabalhos sabe muito bem o que é isso, formado por um grupo de empresários reacionários, conservadores, e também um outro grupo do outro lado de sindicalistas, uma parte do sindicalismo que preferia a muleta sindical, queria o sindicato atrelado ao Estado. Nós continuamos com alguns velhos institutos do regime fascista. O modelo corporativo continuou ainda em alguns aspectos na Constituição de 88. E nós continuamos com organização sindical por categorias. Quer dizer, os trabalhadores somente podem se organizar por categorias, não havendo possibilidade de sindicatos a se agruparem por outros vínculos. Registro do sindicato perante o Ministério do Trabalho. Aí fala assim, não, mas hoje em dia o Estado não tem mais que reconhecer, de autorizar a constituição de um sindicato. Tudo bem, não tem, né? Mas para eu exercer, me atuar como sindicato, eu tenho que registrar os atos no Ministério do Trabalho. Mas o Ministério do Trabalho examina apenas o quê? Se está tudo certo, os atos constitutivos, e faz o controle da unicidade sindical, para saber se pode. Isso é ou não é interferência estatal? Evidentemente que sim. Então isso é uma grande farsa. Até porque, dependendo do político de plantão que está à frente da Secretaria de Relações de Trabalho, um sindicato a um sindicato é deferido o registro e a outro não. Isso é uma realidade. Então, é intervenção estatal. E é pura hipocrisia dizer que nós vivemos num ambiente de liberdade sindical e de não intervenção do Estado na formação do sindicato, como para se registrar, eu preciso do Cadastro Nacional das Entidades Sindicais. Manteve, que é pior, a regra da unicidade sindical, que eu não vou nem falar dela, que não faz parte do meu tema, e a contribuição sindical obrigatória. Essa contribuição sindical obrigatória veio desde 1940, antes mesmo, logo depois do Estado Novo, através do Decreto 2377. Qual era o objetivo dessa contribuição sindical obrigatória na época do Estado Novo? Manter o sindicato atrelado ao Estado, ou seja, criar uma dependência financeira do sindicato. E concedendo recursos financeiros a um sindicato que ele reconhecia, que o governo reconhecia, para que ele atuasse na seara assistencialista e esquecesse a seara das lutas de classe e desviasse o papel fundamental do sindicato, porque não interessava para o sistema fascista que o sindicato atuasse na defesa dos interesses e na composição das lutas de classe. Composição de luta de classe na época do Estado Novo, e que nós ficamos com esse ranço depois, foi para a seara pública com a Justiça do Trabalho, que eram as juntas de conciliação, antes disso, que eram as juntas de conciliação ainda ligadas ao Ministério. Eu controlo, eu decido, o Estado decide, os sindicatos são meros instrumentos para atender os fins do Estado. Esse foi o objetivo da criação da contribuição sindical, que é uma contribuição anual e compulsória devida por todos aqueles, e ainda hoje devida, pasmem, né? Todos aqueles que integram uma categoria profissional econômica ou de profissionais liberais e de agentes autônomos. Eu sei que eu estou correndo, né, que o tempo é curto, mas eu queria fazer algumas críticas dessa contribuição sindical, que eu acho que são importantes, eu estou aqui para isso. Se eu não falar isso aqui, então não adianta nada eu ter falado, né? Então é o seguinte, primeiro quanto à natureza jurídica, que evidentemente é incontroversa, que é natureza parafiscal, é uma contribuição social, ela tem natureza tributária. Onde é que residem as minhas críticas em relação à contribuição sindical obrigatória? Primeiro, porque mantém o sindicato atrelado ao Estado, sendo essa uma marca do corporativismo. O Estado concede o direito ao tributo, mas retira a liberdade através do intervencionismo, criada pelo Estado Novo para financiar sindicato e manter atrelado ao Estado.
Essa contribuição sindical, isso na minha visão, por ela ser compulsória, fere frontalmente os princípios da liberdade sindical, que são princípios da liberdade de associação, da liberdade de filiar-se ou de não se filiar a um determinado sindicato. E aí eu acho mais grave, a contribuição sindical, ela preserva entidades sem representatividade, entidades que se criam para receber esses recursos do Estado, que nós pagamos, são contribuições parafiscais, evidentemente, e sobrevivem às custas desse tributo. Para se ter uma ideia, a contribuição sindical, segundo os dados do IBGE de 2002, é responsável pela sobrevivência de 70% das entidades sindicais do país, representando uma receita de 600 milhões de reais por ano. Isso aqui é a mesma coisa da época da representação classista, em que eram criados sindicatos que sequer existiam, sem qualquer representatividade, com o objetivo de indicar classista. Criaram em São Paulo o Sindicato dos Criadores de Cavalo, criaram em Santa Catarina o Sindicato dos Fabricantes de Camisas Brancas, porque queriam indicar classista. Essa realidade de criação de sindicatos fantasmas, ou se não mais fantasmas, mas criação de sindicatos sem representatividade, ela prevalece hoje ainda por conta da unicidade sindical, ou do imposto sindical. E o que é pior? Nós vivemos num ambiente de unicidade sindical. Se já tem um sindicato criado numa mesma base territorial, defendendo uma mesma categoria, ainda que ele esteja sem representatividade, não se pode criar outro, porque obedece à anterioridade. E fica esse sindicato, que não precisa de dinheiro, não precisa de filiado, porque não precisa de dinheiro dos filiados, porque todo mundo contribui para ele, assinando negociação coletiva, vinculando todos os integrantes da categoria. Isso é sério, isso é muito grave. Contribuição sindical acomoda as entidades. Sindicato que é sindicato que é forte, ele tem que buscar recursos no trabalho que ele exerce como defensor da categoria. Sindicato tem que ser desatrelado totalmente do Estado, tem que conquistar afiliados pelo seu trabalho e conquistar representatividade e legitimidade pelo trabalho que ele exerce. E isso é tão verdade. O projeto de reforma sindical, ele prevê, esse projeto que está em curso lá no Congresso, que vai demorar mais uns 20 anos, ele prevê a substituição das 4 contribuições que a gente tem, né, a sindical, a assistencial, a contribuição associativa e a contribuição confederativa, por 2. Uma chamada contribuição negocial, que se assemelha à contribuição assistencial que nós temos hoje, devida por sócios e não sócios, mas aí ele está tirando a contribuição sindical compulsória, é devida por sócios, fixada pelo sindicato, não tem atrelamento com o Estado, e a outra contribuição associativa, que é devida pelos sócios da entidade. Por todo esse contexto, e eu só está me cabendo falar aqui, mas depois eu vou pitacar em relação aos temas dos outros colegas, sobre as outras contribuições sindicais, é que está na hora do Brasil tomar uma atitude com relação à liberdade sindical. A Constituição de 88 enganou a gente, não vou dizer que não evoluiu no que tange à liberdade sindical. Evoluiu, evidentemente, muita coisa, muitos desses artigos do direito corporativo, muitos desses artigos inspirados na Carta del Lavoro, hoje não tem mais aplicabilidade, não foram recepcionados pela Constituição. A coisa era muito pior, mas nós ainda vivemos num ambiente em que há a muleta sindical, em que há dirigismo e intervencionismo do Estado, em que a maioria das entidades sindicais ainda dependem dessa contribuição perniciosa para o movimento sindical. Muito obrigado. O artigo 11 da Convenção número 87 da Organização Internacional do Trabalho prevê que, abre aspas, os membros da Organização Internacional do Trabalho para os quais a presente convenção esteja em vigor, comprometem-se a tomar todas as medidas necessárias e apropriadas a assegurar aos trabalhadores das entidades patronais o livre exercício do direito sindical. Fecha aspas. Também a partir dessa norma internacional, convidamos para apresentar as suas ponderações sobre o tema desta noite o Dr. Márcio Sávio Cavalcante Lobato, que é advogado com atuação junto ao Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior do Trabalho e Superior Tribunal de Justiça. Mestre em Direito, Estado e Constituição e doutorando em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília. E o Dr. Márcio Sávio é professor voluntário dos cursos de pós-graduação oferecidos pela Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, com ênfase em Direito Constitucional e Direitos Sociais, atuando principalmente nos seguintes temas: controle de constitucionalidade,
hermenêutica filosófica, teoria da Constituição e sua relação com os direitos sociais e direito do trabalho. Ministra aulas de Direito Público, Direito Constitucional, Direito Coletivo do Trabalho e Direito do Trabalho e Previdenciário. É pesquisador integrante do grupo de pesquisa Sociedade, Tempo e Direito da Universidade de Brasília. É o atual presidente da Associação de Juristas Luso-Brasileiros, UTRA, diretor financeiro da Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, ABRAT, e autor do livro O Valor Constitucional para a Efetividade dos Direitos Sociais nas Relações de Trabalho, pela editora LDR. Com a palavra, o doutor Márcio Sávio Cavalcante Lobato. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar a mesa em nome do doutor Antônio, presidente da nossa associação, cumprimentar a doutora Regilene pelo convite que me fez de estar aqui com vocês nessas quintas trabalhistas, que tem se tornado uma atividade importantíssima para o direito, para pesquisa jurídica e para o nosso direito do trabalho no dia a dia, em razão desse debate. O tema que me foi colocado, dentro desse aspecto geral, eu vou estabelecer aqui, abordar dois pontos principais, entre as relações da contribuição sindical, a contribuição assistencial, mensalidade e a confederativa, que é a importância das contribuições sindicais e associativa, a logística da atividade sindical e a posição do Supremo Tribunal reduzindo as contribuições associativas a uma relação meramente factual frente aos artigos 7º, 26 e 8º, 3 e 4 da Constituição, que tratam do reconhecimento das convenções coletivas e da liberdade, no artigo 8º, de liberdade de contribuição. Não pretendo aqui, na realidade, ser exaustivo, fazer apenas uma pontuação para fomentar o debate e fazer as provocações necessárias. Com relação, então, entrando no primeiro tópico, com relação à importância do sistema contributivo brasileiro, eu penso que dentro do princípio da liberdade e autonomia sindical, que tanto foi uma busca do movimento sindical para o processo constituinte de 88, mas acabou chegando nesse hibridismo, nesse dualismo entre unicidade e liberdade sindical, ela tem a sua importância e é de fundamental importância para a própria existência e própria relação de atuação do movimento sindical. E aqui eu estou colocando especificamente a questão do direito sindical dos trabalhadores, em detrimento do direito sindical dos empregadores, que tem o seu sistema próprio de contribuição, aliás, tem um sistema muito mais eficiente, que além da contribuição sindical obrigatória também, que o doutor Francisco colocou aqui, ele tem um sistema S, que estabelece toda uma outra arrecadação que vai imposto na folha de pagamento de cada trabalhador e que depois ainda é acusada de uma folha de pagamento tão alta que eleva o custo Brasil, que faz gerar flexibilização no direito do trabalho e, enfim, e a própria demissão. Então, essa é a importância desse sustento. O mecanismo de sustento do sistema contributivo fortalece a representação sindical dos trabalhadores, porque traz mecanismos para que haja a luta entre o capital e o trabalho. Então, quando a Constituição insere no texto, mesmo nessa dualidade entre unicidade e liberdade sindical, ela consagra esse direito como um direito fundamental institucional. E aqui, utilizando um pouco as palavras de Jorge Miranda, que esse direito coletivo ele passa a ser fundamental porque os trabalhadores têm um direito fundamental individual, direito ao trabalho e, portanto, têm um direito fundamental institucional a ter uma organização sindical que os represente eficazmente. Não adianta ser somente uma entidade sindical de cartorária, de fachada, mas o direito fundamental institucional tem a finalidade disso, de proteger os direitos fundamentais individuais, naquela tensão em que existe entre o direito coletivo e o direito individual, que um protege o outro. O direito individual somente existe
pela sua proteção do direito coletivo, e o direito coletivo tem a finalidade, só existe para proteger o direito individual. Por isso, esse direito fundamental institucional das entidades sindicais. E aí, é a partir desse princípio, unicidade e liberdade, mas também de dois grandes princípios constitucionais, que nós temos que analisar esse sistema e esse debate todo do sistema contributivo brasileiro, que são os dois princípios entre liberdade e igualdade. A liberdade e igualdade, princípios constitucionais que estão amplamente consagrados e que vêm fortalecer o nosso artigo 1º da Constituição, que é um Estado democrático de direito. É a partir dele, liberdade e igualdade, que eu fortaleço o Estado democrático de direito, e aqui, na concepção que tanto o Estado tanto quanto o direito são democráticos e, portanto, participativos, e por isso a finalidade de uma contribuição que tenha a atuação ativa de todos os que vão se beneficiar de determinada norma. Esse sistema, por exemplo, então tem a finalidade desse sustento. E aí, eles foram alçados exatamente a âmbito constitucional, porque antes tinham o seu limite na legalidade, ou seja, estavam impostos como no direito na CLT, e agora tem alguns na Constituição, portanto foram constitucionalizados. Então nós temos dentro da relação regras e princípios. Os primeiros, antes da Constituição, esse sistema era meramente de regra e, portanto, a partir da Constituição passou um princípio constitucional, passou um sistema constitucional de contribuição. Então, nesse aspecto eu posso afirmar, como sempre tenho afirmado, tanto nos meus trabalhos, nos meus escritos, que esse sistema contributivo ele está inserido dentro de uma concepção entre os princípios constitucionais da liberdade e autonomia sindical, que estão consagrados no artigo 8º da Constituição, no seu caput, independentemente do seu próprio sistema. Então, a partir desse conceito da Convenção 87, como foi lido aqui do artigo 11 da Convenção 87 da OIT, onde ela estabelece que a liberdade, que deve haver liberdade para assegurar aos trabalhadores e às entidades patronais o livre exercício do direito sindical, e aí aqui está consagrada a autonomia sindical, porque fala de trabalhadores e de empregadores, na sua liberdade de atuação, de autogoverno, de autonomia do exercício pleno da sua representatividade, e o próprio disposto no artigo 2º da Convenção 87, que coloca como princípio de liberdade ao garantir a atuação livre, sem interferência e sem intervenção. Então, o artigo 2º da Convenção 87 traz esse conceito de liberdade sindical. E aí eu faço um parênteses rápido para dizer que é por isso que eu tenho insistido muito de que liberdade sindical não se confunde com pluralidade sindical. Liberdade sindical é um conceito e pluralidade sindical é um outro conceito, e que ambos não convivem mutuamente. Muitas vezes a gente discute liberdade dentro de um conceito de pluralidade, porque o conceito de pluralidade, por exemplo, convive com o conceito de categoria, convive com intervenção do Estado. Agora, o conceito de liberdade não pode conviver com qualquer sistema de controle entre a representação, entre a autonomia estabelecida. Portanto, é nesse aspecto que deve ter essa atuação, que é a necessidade de um mecanismo independente aí de sustentação financeira, quer para as representações dos trabalhadores, quer das patronais. E é a partir dessa independência é que nós vamos estabelecer a compatibilidade de uma liberdade ou uma pluralidade sindical. Então, hoje, como nós temos o nosso sistema contributivo, contribuição sindical, como colocou o doutor Francisco, a contribuição confederativa, essas duas de âmbito prevista na Constituição, muito embora a primeira apenas remissivamente, quando vem dizer independentemente da prevista em lei, e a contribuição assistencial, taxa de fortalecimento, taxas de negociação e a mensalidade associativa, que estão previstas diretamente na CLT. Portanto, nós estamos dentro desses 4 sistemas contributivos. Eu tenho 2 constitucionais e 2
legais estabelecidos dentro dessa proteção. Então, enquanto a contribuição sindical está no artigo 8º, nós não podemos ler, portanto, e interpretar ou aplicar fora do contexto de liberdade e igualdade. E por que eu insisto nisso? Quando eu faço essa leitura a partir do princípio da liberdade, constitucional da liberdade, eu tenho evidentemente que ler o texto a partir do contexto estabelecido na Constituição. Ou seja, não posso deixar de lado a existência da liberdade de associação, da liberdade negativa. Portanto, quando eu estabeleço um sistema contributivo para garantir a representação do sindicato, eu tenho necessariamente que garantir o direito de liberdade, o direito de liberdade individual. Eu tenho liberdade coletiva de instituir a contribuição, mas eu tenho a liberdade individual de aderir ou não àquela contribuição. Por isso que estabelecemos a não obrigatoriedade do sistema contributivo. Por isso a contribuição sindical, por ser natureza tributária e compulsória, assim como a confederativa, o Supremo entende que é só para os associados, né? Por quê? Porque ela fere esse princípio da liberdade. Então, independentemente do sistema, se é constitucional ou legal, eu tenho que garantir a liberdade de filiação ou a liberdade de adesão àquele sistema de contribuição. E aí é por isso que eu estabeleço o princípio da liberdade, ou seja, o princípio maior da Constituição da liberdade envolve a liberdade de autonomia coletiva e a liberdade individual, como tensão constitutiva para a realização do direito fundamental. Então, nesse sentido, é que esse sistema contributivo, por exemplo, quando eu busco a sua interpretação, eu não posso interpretar isolado, nem com a necessidade de compulsoriedade da contribuição e muito menos com a total ausência da contribuição, né? Ou seja, estabelecer mecanismos de que não haja qualquer sistema de contribuição, porque senão eu nego, ao mesmo tempo que eu afirmo uma liberdade, eu nego a outra liberdade, né? E nesse contexto de contribuição sindical e compulsória, obrigatória, e dentro desse contexto de um sistema de liberdade, eu encontro, na realidade, que o princípio de liberdade garante, a partir da sua aplicação, a famosa liberdade sindical, né? Então, como é que eu interpreto o texto da Constituição se eu tenho a razão de um dualismo? Eu sei que é um dualismo a Constituição, mas como é que eu afirmo e não a nego dentro do seu próprio texto, né? Se todo texto, ao ser interpretado, não pode reduzir, principalmente a Constituição, a meramente um texto, nós não somos meramente leitores de textos, nós somos hermeneutas por natureza, estamos aqui a interpretar um texto da Constituição que tem uma finalidade de conduzir princípios fundamentais e não só isso, como estabelecer uma carta política aos cidadãos. Portanto, a sua leitura e sua interpretação não pode relegar a esse vazio. Eu tenho que afirmar cada vez mais esse princípio da liberdade. Mas aí é que entra o seu lado, a sua atenção. Como é que fica o princípio da igualdade? Como é que eu estabeleço o princípio da igualdade entre uma relação individual, entre a relação daqueles que não contribuem e que recebem os mesmos benefícios, daqueles que atuam ou os que deixam de atuar e ao mesmo tempo recebem as suas todas aquelas os benefícios estabelecidos ou outros mecanismos de fortalecimento. E aí é que a gente entra na questão aqui da igualdade, como eu vou colocar. A Convenção 87 também, voltando aqui para a Convenção 87, ela estabelece, ao estabelecer o princípio da liberdade sindical e do respeito ao princípio da legalidade, está querendo fortalecer, até porque é o fundamento de sua existência, a igualdade de atuação entre o capital e o trabalho. Portanto, como é que eu estabeleço a igualdade entre o capital e o trabalho a partir de uma convenção estabelecida por um organismo internacional que tem a finalidade tripartite, porque são empregadores, participam empregadores, empregados e Estado,
né? Como eu estabeleço essa igualdade entre o capital e o trabalho? Ou seja, como é que, da mesma forma, a Constituição, ao garantir esse direito fundamental, institucional, a partir da representação sindical, estabelece e afirma esse princípio da igualdade dentro da concepção de um princípio de liberdade. Então, a igualdade, como nós sabemos na modernidade, ela não se dá meramente formal. Então, essa é uma premissa que temos que estabelecer. A partir da modernidade ou do pós-modernismo, enfim, a partir, independentemente de estarmos ou não numa modernidade tardia, o fato que o princípio da igualdade ela se dá pelos diferentes. A minha diferença é que garante a minha igualdade, né? Então, é a garantia da minha igualdade é o estabelecimento da garantia da minha diferença. A minha diferença, ela vai ser diferente até o momento que eu igualar aquele meu diferente, né? Então, se não há, e aí a pergunta que eu deixo a vocês, há igualdade entre o capital e o trabalho? Se eu penso, e aí é uma opinião, que não há, porque é inerente entre o capital ter mais força do que o trabalho, como é que eu estabeleço a igualdade a partir da diferença? Sabendo que a representação de trabalhadores tem uma diferença, os trabalhadores têm uma diferença frente ao capital, né? Então, é a partir desses conceitos de liberdade e igualdade é que eu vou buscar essa igualdade no capital. Então, na verdade, a interpretação que é a busca, né, dessa racionalidade normativa que é garantir essa diferença. Portanto, somente estarei efetivando o direito fundamental, institucional e os princípios das normas internacionais quando aplicar o texto constitucional na busca da sua plena efetivação. Então, aí entra a hermenêutica, entra a aplicação, a racionalidade normativa como fundamento principal da sua aplicação, da aplicação do direito. Então, eu não posso ser rígido, portanto, na imposição dos direitos. Por isso, a liberdade e a igualdade são opostos que se complementam na medida e na forma de sua efetivação, a partir da sua aplicação. Se eu impuser o princípio da liberdade sobre o da igualdade, estarei, na realidade, impondo uma redução de representatividade e o aumento de desigualdade. Dou um exemplo. A aplicação pura e simples do conceito de liberdade de associação poderá gerar um enfraquecimento da representação. E isso o Comitê de Liberdade Sindical, por exemplo, pontuou o Estado do Paraná em 1999 para 2000, porque o Estado do Paraná se recusou a fazer o desconto em folha das mensalidades sindicais dos servidores públicos de todo o Estado. E o Comitê de Liberdade Sindical da OIT pontuou como violador essa atitude, violadora aos princípios de liberdade sindical da Convenção 87, porque uma entidade sindical de trabalhador sem sustentação financeira não é entidade sindical. Ele não vai poder atuar dentro da sua representação. Portanto, a necessidade, o financeiro, o enriquecimento, não enriquecimento na palavra mais pesada do termo, mas o enriquecimento da entidade a partir da sua contribuição é o que trará essa representação. Mas também nós podemos chegar ao momento em que, se eu liberar o sistema de cobrança, eu vou permitir os excessos, como ocorreram no início dos anos após a promulgação da Constituição de 88. Taxas de 80%, 20%, um salário, o valor do reajuste, enfim, a gente acaba partindo e permitindo esses excessos a partir dessa liberdade. Então, é evidente que quando a Constituição ou a OIT exige o cumprimento da legalidade, que está lá também no artigo 11, que foi citado pela doutora Regilene, ele está a se referir a partir do contexto em que ela foi elaborada. Então, da legitimidade da atuação e da norma a ser aplicada ao caso concreto. Por essa razão, não podemos querer restabelecer o passado no presente sob pena de apagar o futuro. É o que o doutor Francisco falou. Não adianta eu querer pegar a CLT ou ler a CLT e forçar uma aplicação com o novo texto da Constituição, se o texto
da Constituição, se a Constituição de 88 foi elaborada a partir de um contexto de liberdade e igualdade e de participação, por isso Estado Democrático de Direito. O passado, eu coloco, deve ser resgatado a partir da sua própria evolução no tempo, para que no momento da aplicação da norma sejam explicitados todos os pontos de conflitos para que possa projetar esse futuro. Por isso, a adequação na interpretação, a releitura da teoria pura, a releitura da teoria da recepção no momento da sua aplicação e não só como normas de validade ou não. E nessa releitura, por exemplo, eu me lembro do precedente normativo 76 do TST, que estabelecia o direito de desconto a todos os trabalhadores da taxa assistencial, mas lhe garantindo o direito de oposição. Está aqui naquele precedente 76 os dois princípios da liberdade e igualdade. A liberdade de atuar e contribuir, a igualdade para todos e a igualdade daqueles, frente à sua liberdade, de poder opor aquele desconto, dentro da forma mais democrática, que é a própria realização da Assembleia e a partir da sua liberação e participação. Então, agora eu passo a entrar rapidamente, que já está terminando meu tempo, nesse segundo ponto, que é a posição do Supremo Tribunal, com relação aos artigos 7º, 26 e 8º da Constituição, em razão deles reduzirem, na verdade, muitas vezes, esse sistema contributivo a meramente um texto. É evidente, e aí, quando a gente lê as decisões do Supremo Tribunal Federal, isso são fatos, é evidente que o Supremo Tribunal Federal, quando julga as contribuições assistencial e contribuição, eles as confundem. Eles não têm o conceito do que é contribuição confederativa e o que é contribuição assistencial. Ora ele fala em confederativa, ora ele fala em assistencial, por isso que saiu a súmula 666 do confederativo. E o Tribunal Superior do Trabalho veio e abocanhou, estendendo para assistencial, também confundindo, ou por inocência, mas há essa confusão clara, porque antes nós tínhamos um precedente que garantia o direito de oposição. Então há uma clara posição do Supremo de não entender. Mas esse fato nos remete a uma outra análise, que eu vou fazer bem rapidamente, que quando ele remete à análise infraconstitucional, quando o Supremo diz, e há decisões da época do Sepúlveda, de que dizia que a matéria não era constitucional, porque era o artigo 513-E da CLT que era interpretado, mas o direito de oposição era uma garantia de um direito constitucional no Estado Democrático de Direito, portanto, ele dizia que a oposição é um direito também estabelecido, ele remete essa questão à análise de legalidade e legitimidade. O que é legal e o que é legítimo? Se nós vamos pensar aqui rapidamente na concepção kelseniana, a legitimidade da norma se dava pela sua elaboração. Ou seja, aquele que elabora é que confere a legitimidade dela, e não aquele que aplica. Se nós pensarmos que legitimidade e legalidade numa reconstrução para essa racionalidade, a legitimidade da norma se dá no momento da aplicação. Portanto, não vai ser o texto de um acordo ou convenção coletiva que estabelece uma obrigatoriedade ou concede o direito de oposição que vai transformar a matéria em constitucional ou constitucional. Mas a legitimidade da norma vai dar na sua participação e no momento da aplicação. Se conceder o direito de oposição, você está garantindo o texto da Constituição dentro dos dois princípios da liberdade e igualdade. Mas se não conceder o direito de oposição, você está a impedir que os iguais se tornem diferentes e a diferença a partir da igualdade se quebra e diminui a própria representatividade dos trabalhadores. Não que a contribuição compulsória seja a melhor do Estado Democrático de Direito, mas a contribuição sindical muitas vezes, é por isso a necessidade de uma hermenêutica constitucionalmente adequada, porque o artigo 8º, quando estabelece a contribuição confederativa, independentemente da contribuição legal já prevista, portanto a contribuição sindical, ele não manda descontar. Ele diz que há previsão. Portanto, se um sindicato, como há muitos sindicatos, que realizam a assembleia e dizem que não querem a contribuição sindical, não caberia ao judiciário questionar a aplicabilidade do texto da Constituição como se ela fosse uma norma pura e uma norma concreta de aplicação.
Então, há vários sindicatos que vão à justiça pedindo, eu não quero o desconto da contribuição sindical. Então, não é uma afirmação. E eu não posso interpretar o texto da Constituição como uma afirmação. Portanto, é nessa questão que eu acho que é importante do debate, já para finalizar aqui, do sistema de contribuição, a legitimidade, validade da norma e a participação. É a participação efetiva daqueles que vão obter o resultado da norma, e aí sem entrar na eficácia erga omnes ou eficácia limitada dos efeitos do acordo e convenção coletiva, mas o fato é que é essa relação é que gera aqui essa pontuação da legalidade ou constitucionalidade da própria norma, da próprio texto do sistema contributivo, sob pena de reduzirmos, repito, o sistema de representatividade, que é maior e tem uma previsão melhor para ser aplicado do que o sistema de arrecadação, mas sem ele a representatividade fica limitada meramente a cartas cartorárias. Então, agradeço a atenção de todos, obrigado. A Convenção OIT número 87 se justifica, dentre outros, com os seguintes considerandos. Aspas. Que o preâmbulo da Constituição da Organização Internacional do Trabalho enuncia, entre os meios suscetíveis de melhorarem a condição dos trabalhadores, de assegurarem a paz, a afirmação do princípio da liberdade sindical, e que a Declaração de Filadélfia proclamou de novo que a liberdade de expressão e de associação é uma condição indispensável a um progresso constante. Fecha aspas. Diante disso, convidamos o nosso terceiro e último expositor dessa noite, o doutor Ricardo José Macedo de Brito Pereira, procurador regional do Ministério Público do Trabalho, doutor em Direito pela Universidade Complutense de Madrid, mestre em Direito pela Universidade de Brasília, especialista em Direito e Processo do Trabalho e em Teoria da Constituição, professor substituto da Universidade de Brasília. Atualmente, o doutor Ricardo Brito Pereira é o chefe de gabinete do Procurador-Geral do Trabalho. Coordenador do curso de Iniciação e Vitaliciamento dos Procuradores do Trabalho da Escola Superior do Ministério Público da União e foi membro da Coordenadoria de Recursos Judiciais da Procuradoria-Geral do Trabalho de 2004 a 2007. Procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região no biênio 2007-2009 e membro do Conselho Administrativo da Escola Superior do Ministério Público da União nos biênios 2004-2006 e 2006-2008. O doutor Ricardo Brito Pereira também é autor do livro Constituição e Liberdade Sindical, pela editora LTR. Com a palavra, o doutor Ricardo José Macedo de Brito Pereira. Boa noite. Cumprimento inicialmente os integrantes da mesa, doutor Endo, doutor Antônio, doutor Francisco Luciano, doutor Mártios. Agradeço o convite formulado pela doutora Regilene e a parabenizo pela organização das quintas trabalhistas e a eleição desse tema extremamente difícil. Eu já tenho aqui vários elementos trazidos tanto pelo doutor Luciano quanto pelo doutor Mártios. Gostaria de começar com a vinculação que existe entre Estado Democrático de Direito e liberdade sindical como direito fundamental. Não há democracia sem liberdade sindical. Não há democracia se os trabalhadores não podem discutir os seus problemas, não podem eleger estratégias de defesa dos seus interesses, não podem criar e se filiar a organizações que façam isso coletivamente e não no plano individual. E uma liberdade sindical efetiva pressupõe o custeio sindical. Como é que um sindicato vai agir se ele não pode fazer a manutenção do prédio onde funciona o sindicato, ele não pode pagar os seus empregados? O sindicato precisa de dinheiro, e quanto mais dinheiro, melhor vai ser a sua atuação. Eu também não tenho dúvida com relação a isso. Agora, na minha opinião, sindicato precisa, hoje em dia, sobretudo de mobilidade. Nós vivemos numa sociedade complexa, o sistema produtivo
experimenta uma fluidez nunca existente antes. Tá? Então, o sindicato ele precisa de muita flexibilidade para conseguir desempenhar as suas funções de maneira satisfatória, ou seja, de conseguir defender os interesses dos trabalhadores e alcançar a melhoria das condições sociais desses trabalhadores. E aí entra a questão do modelo de financiamento da atividade sindical. E junto com o modelo de financiamento vem a questão do controle e, consequentemente, da autonomia. O modelo de financiamento público, como é o nosso, da contribuição sindical obrigatória, embora na prática não existe esse controle, ele dá margem a uma fiscalização por parte de órgãos do Estado de como essa receita arrecadada pelos sindicatos é utilizada. Foi uma opção constitucional a manutenção da expressão contribuição prevista em lei e se interpretou como a recepção pela Constituição de 88 da contribuição sindical prevista na CLT. Naquele momento, uma opção legítima, ou seja, de certa forma, teve uma aceitação pela sociedade, por esses segmentos, como mencionou o doutor Luciano, empresarial e também sindical, mas também pela sociedade, talvez pelo receio de que o sindicato não tivesse condições de sobreviver sem a contribuição obrigatória e sem a unicidade. O problema é que existe a opção política também de preservar esses textos, de não alterar a Constituição e a legislação que trata da organização sindical. E essa opção política de não alterar, apoiada pelo movimento sindical, acabou acarretando um processo de deslegitimação do movimento sindical. E esse processo de deslegitimação, ele se deve à criação de sindicatos fantasmas, sindicatos de fachada, sindicatos que repetem o que está na legislação simplesmente para cobrar contribuição assistencial, sindicatos que aceitam condições de trabalho prejudiciais para os trabalhadores, aqueles sindicatos que vendem acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho, lamentavelmente. E essa deformação, em parte, do movimento sindical, acaba contaminando todo. E isso gerou, na minha opinião, uma reação por parte da jurisprudência contra o sindicato. A substituição processual, na ótica do TST, logo que veio a Constituição, é o que? A desconfiança em relação ao sindicato. Se o sindicato pudesse pegar o dinheiro do trabalhador e não pagar o trabalhador. A limitação dos dirigentes, ao que estabelecia o artigo 522 da CLT. É o receio de que os sindicatos coloquem todos os trabalhadores ali com as garantias previstas para os dirigentes sindicais. E assim por diante, nós temos vários exemplos. A contribuição assistencial, a virada na jurisprudência, como colocou aqui o doutor Márcio, do precedente normativo 74, se passou para o 119. Tá? E temos hoje em dia uma restrição enorme à atuação sindical, que é o interdito proibitório, no caso das greves de trabalhadores, principalmente no setor bancário. Tá? Então, esse é um receio muito grande. Surgiu uma contra-ideologia sindical de intolerância e até criminalização do movimento sindical. E os sindicatos, eles têm que reagir a esse estado de coisas, porque a atuação de um grupo de sindicatos, como eu já disse, compromete todo o movimento sindical. Daí, a meu ver, a importância de que o movimento sindical sério comece a defender a mudança da legislação.
Comece a defender o fim dessa contribuição obrigatória que dá margem à criação de sindicatos de fachada. Comece a defender, ainda que não seja a eliminação da unicidade, mas um critério de representatividade dentro da unicidade, que o sindicato não seja, porque obteve o registro no Ministério do Trabalho, sindicato para toda a vida. Tá? Então, a meu ver, é fundamental a atuação do movimento sindical no sentido de refletir, parar e refletir. Será que a unicidade e a contribuição prevista em lei continuam sendo benéficos ao movimento sindical como um todo? Eu acredito que não. Há a possibilidade de o movimento sindical, principalmente o movimento sindical sério, sobreviver, e podemos pensar aí num período de transição. Não precisa acabar a contribuição sindical de uma hora para outra, né? Não precisa acabar a unicidade de uma hora para outra, mas é necessário que se comece a pensar na mudança da organização sindical. Nós já temos 20 anos depois da Constituição e o sindicato está perdendo um espaço enorme, porque ele tem contra ele toda uma jurisprudência que acaba abrindo um espaço monumental para o setor produtivo, e o sindicato fica incapaz de acompanhar essas mudanças e tomar medidas efetivas para a defesa efetiva dos direitos dos trabalhadores. O Ministério Público do Trabalho está preocupado com essa questão, principalmente com a contribuição assistencial. Nós temos aí a jurisprudência restritiva do TST e temos um número elevado de procuradores que ajuizam ações civis públicas buscando a aplicação dessa interpretação. O movimento sindical, as centrais sindicais especialmente, até levaram o Ministério Público do Trabalho à OIT. Fizeram uma representação à OIT, não só envolvendo o Ministério Público do Trabalho, mas também o Tribunal Superior do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal, em relação ao precedente 119 e em relação à súmula 666. Mas antes dessa representação à OIT, o Procurador-Geral do Trabalho já havia deliberado, em maio do ano passado, a criação da Coordenadoria Nacional de Promoção da Liberdade Sindical. E a partir da criação dessa coordenadoria, a primeira reunião foi realizada em agosto do ano passado, foram chamadas todas as centrais sindicais para colocar para o Ministério Público do Trabalho qual a impressão dessas centrais, do movimento sindical, em relação à atuação do Ministério Público. Afinal, eu defendo que o direito de liberdade sindical é um direito que não pode ser determinado na sua integralidade pelo Estado, por uma instituição, sem a participação dos trabalhadores, dos representantes dos trabalhadores. Existe uma reserva de autonomia do conteúdo da liberdade sindical, que deve garantir a participação dos trabalhadores, até não só com relação ao conteúdo, mas também à forma de atuação. Então, a criação dessa Coordenadoria Nacional de Liberdade Sindical, ela dá margem, dá abertura a que os sindicatos comuniquem ao Ministério Público as suas expectativas, os seus anseios, e o Ministério Público possa, a partir daí, definir uma estratégia de atuação que seja benéfica aos trabalhadores. Esse embate entre sindicatos e Ministério Público acaba prejudicando os trabalhadores, porque é mais um foco que dá uma abertura enorme para o setor empresarial. Enquanto o sindicato e o Ministério Público ficam discutindo contribuição sindical, né, os empresários estão aí nadando de braçadas. Foi criada uma comissão para tratar exclusivamente da contribuição assistencial. Sou presidente porque eu sou o coordenador nacional dessa Coordenadoria de Promoção da Liberdade Sindical. Tivemos várias reuniões com o movimento sindical e essa comissão foi criada até a pedido do Paulinho da Força Sindical, e ele diz: queremos uniformizar a atuação do Ministério Público em relação à contribuição assistencial. Queremos um TAC nacional. Foram esses os termos utilizados pelo Paulinho da Força.
Aí o procurador criou a comissão, fez uma reunião, segunda reunião e nada. Né? Sentimos aquela resistência por parte dos representantes das centrais de firmar o TAC nacional como eles queriam. Aí percebemos que o movimento sindical está muito confiante no projeto de lei do senador Paulo Paim, que já foi aprovado no Senado Federal e está tramitando na Câmara dos Deputados. Segundo o projeto de lei que no Senado recebeu o número 248 de 2006, a contribuição assistencial ela se destina ao financiamento da negociação coletiva e outras atividades sindicais. É compulsória, fixada pela Assembleia Geral dos Trabalhadores, tem um teto de 1% do salário bruto anual, corresponde a 13% ao mês, um acréscimo em torno de 10% em relação à contribuição sindical, e inclui os servidores públicos. Nesse projeto do senador Paulo Paim, se vier a ser aprovado, fica mantida a contribuição sindical. Eu não tenho dúvida com relação à inconstitucionalidade desse projeto de lei, caso venha a ser aprovado. Em primeiro lugar, em razão da bitributação. Se ele substituísse a contribuição sindical, como sugeriu o Fórum Nacional do Trabalho, não haveria tanto problema. Mas também, por estabelecer uma contribuição fixada pela Assembleia Geral dos Trabalhadores, denominando essa contribuição de assistencial, mas, na verdade, regulamentando a contribuição confederativa. O que diferencia a contribuição confederativa da contribuição assistencial? Diz a Constituição, não sabemos muito bem, mas diz a Constituição que a contribuição confederativa é aquela estipulada pela Assembleia dos Trabalhadores. E a contribuição assistencial, de acordo com a doutrina, é para prestar uma assistência, mas se vincula à negociação coletiva. Então, se você tem uma contribuição definida em assembleia, não só para o financiamento da negociação coletiva, mas para outras atividades sindicais, você está, na verdade, regulamentando a contribuição confederativa. Essa contribuição assistencial, ao meu ver, ela deve estar vinculada à negociação coletiva. De preferência, a celebração de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva. Tá? Então, é uma contribuição obrigatória, não dá o direito de oposição, provavelmente vai ser questionada no Supremo Tribunal Federal, caso venha a ser aprovada. O Ministério Público do Trabalho está tentando, não só junto às centrais sindicais, mas internamente, estabelecer na próxima reunião uma orientação para orientar os procuradores de todo o país a atuarem num determinado sentido com relação à contribuição assistencial. Tem procurador que aplica 119, tem procurador que firma TAC garantindo direito de oposição. Então, realmente, existe uma insegurança jurídica interna e também por parte do movimento sindical que não sabe muito bem qual é a posição do Ministério Público. E a ideia, eu defendo, e essa comissão também criada pelo Procurador-Geral, é que se permita a contribuição assistencial de filiados e não filiados aos sindicatos, desde que haja a previsão do direito de oposição. Tá? É importante também, e aí, né, não é só uma responsabilidade dos dirigentes sindicais, mas dos próprios trabalhadores. Os trabalhadores têm que participar mais. Né? Se existe um desconto no seu contra-cheque de contribuição assistencial e esse trabalhador não está satisfeito, quer manifestar a sua oposição, então que ele tome as providências para isso. Agora, o que não dá é o Ministério Público ficar fazendo isso no lugar do trabalhador. Alguns procuradores nem sequer esperam a denúncia, a representação do trabalhador insatisfeito. Muitas vezes agem só de verificar que determinado acordo coletivo ou convenção coletiva incluem as contribuições assistenciais de não filiados. Agora, essa permissão de cobrar a contribuição mediante direito de oposição deve ocorrer nos acordos coletivos e nas convenções que realmente tragam benefícios para os trabalhadores, não aquelas que repetem o que está na legislação, aquelas que abrem mão de direitos injustificadamente. Porque quando se reduz o salário do trabalhador, mas há uma justificativa
para essa decisão coletiva, a empresa passa por dificuldades, ela abre as contas para os sindicatos, mostra que se não houver a redução do salário, ela vai ter que fazer uma dispensa em massa, evidentemente que o sindicato pode ali negociar para reduzir o salário, visando a proteção do emprego dos trabalhadores. Tá? Mas os sindicatos muitas vezes abrem mão sem qualquer justificativa. Então, nesse caso, não caberia a cobrança da contribuição assistencial. A doutora Regilene pediu que abordasse também a questão da assistência jurídica, prestada não só aos filiados, mas também aos não filiados. E a própria CLT prevê, né, como um item de aplicação da contribuição sindical, a assistência jurídica, e como a contribuição sindical ela é paga não só por filiados, mas também por não filiados, a assistência jurídica deve ser a todos os trabalhadores. Tá? Mas isso não vem ocorrendo no geral. Os sindicatos vêm prestando assistência jurídica para os filiados. Inclusive, alguns procuradores têm aceitado a cobrança da contribuição assistencial e colocam lá num dos itens que o sindicato deve prestar essa assistência jurídica aos não filiados. E aí vem a questão da assistência aos necessitados, que essa é obrigatória para os sindicatos, filiados e não filiados. São aquelas pessoas que recebem menos que até 2 salários mínimos, ou não têm condições de ingressar com uma ação sem prejudicar o sustento próprio e da família. Nesse caso, o sindicato tem o direito lá aos honorários assistenciais. Né? E uma discussão que tem surgido no Tribunal Superior do Trabalho é quando o sindicato atua não como representante, mas como substituto processual. E aí, ele teria direito aos honorários assistenciais? A primeira turma recentemente disse que sim, mas várias turmas entendem que não. A questão é muito complexa, porque a substituição processual é uma ação coletiva. Né? Se você vai aplicar a assistência judiciária, você tem que verificar ali caso a caso quando é que o trabalhador realmente ele é necessitado e precisa, né, da representação do sindicato, que no caso está se dando em conjunto, tá? E isso acaba comprometendo a natureza coletiva da ação. Você tem que individualizar para ver cada caso concreto. Tá? Por outro lado, se você reconhece o direito aos honorários assistenciais, quando o sindicato atua como substituto processual, você está promovendo o acesso à justiça. O sindicato ele vai ter interesse em entrar com o maior número de ações, de coletivizar as demandas, né? Esse é um ponto fundamental no Poder Judiciário brasileiro. Houve uma resistência muito grande em relação às ações coletivas e o número é elevado. A questão não é só essa do número de processos, mas se aceitasse com mais naturalidade as ações coletivas, evidentemente o número não seria tão preocupante, né? Principalmente nos tribunais. Tá? Então, eu fico em dúvida, mas teríamos que discutir aí a base legal para aceitar a condenação em honorários quando o sindicato atua como substituto processual, embora seja essa a posição que me pareça mais simpática. Eu queria fazer uma última provocação no tempo que me resta. Quando a Constituição fala contribuição prevista em lei, nesse ponto eu discordo do Dr. Marques. Eu acho que não é a contribuição da CLT. Contribuição prevista em lei pode ser qualquer contribuição, pode ser aquela, pode ser a contribuição negocial. O Constituinte não engessou o legislador ordinário e disse: você agora tem que manter essa contribuição até o dia em que a Constituição for reformada. Eu acho que a Constituição, ela fala numa contribuição prevista em lei, como está expresso no seu texto. E o Brasil, ele ratificou o Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, 92, Pacto de 66, Pacto da ONU. E esse pacto garante os princípios da liberdade sindical, remete à Convenção 87 da OIT, e
E a Convenção 87, ela não admite a contribuição obrigatória, pelo menos na visão do Comitê de Liberdade Sindical. O Comitê de Liberdade Sindical tem precedente específico tratando da realidade brasileira. A unicidade sindical e a contribuição obrigatória violam os princípios contidos na Convenção 87. E se esse pacto remete à Convenção 87, o que aconteceu? Quando o Brasil ratificou o pacto em 92, naquela ocasião, pela jurisprudência do Supremo, havia paridade entre legislação ordinária e tratado internacional sobre direitos humanos. Tá? Aí pode até dizer, a Constituição fala na lei, então prevalece a contribuição sindical. Mas agora, com a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, o Tratado Internacional sobre Direitos Humanos, ele tem hierarquia supralegal, infraconstitucional, mas supralegal. Foi o que levou o Supremo a rever a sua jurisprudência sobre a prisão do devedor civil, do depositário infiel, no caso de depositário infiel, seja ação de depósito ou seja em outro tipo de ação. Hoje diz súmula vinculante, porque o Supremo aplicou essa jurisprudência. Eu sei que há uma resistência muito grande em se aceitar de uma hora para outra o fim da contribuição sindical, mas será que não é hora de refletir? Acho que eu vou passar a defender esse posicionamento, viu, doutor Sávio? Que a contribuição sindical, ela não prevalece mais considerando o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. É isso, pessoal. Agradeço a atenção e fico à disposição aí para os debates. Bom, antes de iniciarmos os debates, nós teremos um intervalo de 10 minutos e os interessados em debater deverão preencher e nos apresentar o formulário que está à disposição na entrada desse auditório.